Atividade número 6 de língua portuguesa, quinto roteiro. Acompanhe a leitura com muita atenção. Você já conhecia a história de Chapeuzinho Vermelho e agora você leu Chapeuzinho Cor de Abóbora, uma versão diferente do conto original. Muitos foram os escritores que se encantaram por essa história e deram a sua versão. Maurício de Souza, Léo Cunha, Chico Buarque, José Toreiro e Marcos Pimenta. Vamos lançar um desafio para vocês. Crie uma nova versão para Chapeuzinho Vermelho com características modernas. Solte sua imaginação e nos surpreenda com um final bem criativo. Mãos à obra. Crianças, esse desafio deverá ser registrado no caderno que a professora enviou junto com esse quinto roteiro. Então, lá no caderno, não esqueça de colocar o endereço do exercício. Atividade de número 6 de língua portuguesa, nova versão para Chapeuzinho Vermelho. Essa versão será imaginada por vocês, tá bom? As únicas coisas que a história de vocês terá em comum com o conto original ou com o conto da Chapeuzinho Cor de Abóbora é o fato da personagem ser uma menina e se chamar Chapeuzinho. A cor do Chapeuzinho tem que mudar. As características físicas da Chapeuzinho também devem mudar, né? A cor de abóbora era gordinha e bochechuda. A Chapeuzinho Vermelho era criança, era magrinha. A de vocês tem que ser diferente. Pense nas crianças que vocês conhecem do ano de 2020. Tá bom? Das crianças atuais são as que vivem com a gente nesse ano, nessa década que nós estamos vivendo. Então, continue acompanhando a leitura do material com atenção. O item A sugere que vocês comecem planejando a sua produção. Para isso, vocês devem preencher o quadro abaixo, ou seja, está na próxima folhinha, com as informações que você preferir, porque é o quadro de informações da personagem que vai compor a sua versão de Chapeuzinho Vermelho. Plano de produção. Então, notem, Chapeuzinho, que cor? Cada um vai escolher a cor da sua preferência, tá bom? Essa cor tem que estar ligada com as características muitas vezes psicológicas desse personagem. Credo, professora, o que é psicológico? Psicológico são as características da pessoa por dentro, o temperamento dela. Ela é brava ou ela é calma? Ela é irritada ou ela é agradável? Ela é boa ou ela é má? Ela é inteligente ou ela é limitada? Essas são características psicológicas que nós não vemos de olhar. A gente sabe porque a gente conhece, convive com essa personagem, tá bom? Então, eu sugiro que a hora de pensar na cor do chapeuzinho da sua personagem, isso também tem a ver com a personalidade dela. Fica mais fácil, eu acho, de imaginar a história. As características da Chapeuzinho. Então, nesse quadro, você vai colocar características físicas. Ela é baixa ou alta? Ela é magra ou gorda? Ela é branca ou negra? Essas são as características físicas, aquelas que você pode ver. E dentro do mesmo quadro, você pode também colocar as características psicológicas.
se ela era boa, se ela era má, se ela era calma, se ela era irritadiça e assim por diante. O que ela levava para a vovó? É a Chapeuzinho da sua produção. O que a sua Chapeuzinho vai levar para a vovó dela? Comida? Equipamentos de ginástica? Fica a critério de cada um de vocês, meus queridos autores. E que música ela cantava? Então, ao longo da versão da Chapeuzinho Cor de Abóbora, e quem pôde fazer a leitura do livro das Chapeuzinhos Coloridas, sabe que houve versões para a música. Crie uma versão para a sua Chapeuzinho também. Próxima pergunta para você imaginar a sua personagem. Por que o lobo queria enganar a Chapeuzinho? O lobo da sua história. De repente, ele não queria enganar a Chapeuzinho. De repente, ele foi enganado. Então, usem a imaginação. O que o lobo disse para convencê-la a mudar de caminho? Então, você também vai pensar em uma boa desculpa, né, para esse lobo enganar a Chapeuzinho, convencer a Chapeuzinho a mudar de caminho ou a Chapeuzinho pregar uma peça nele. Como era o caminho até a casa da vovó? Nos contos que vimos até agora, eram na floresta, tinha árvores, tinham flores. Só que na atualidade, né, os caminhos que as Chapeuzinhos modernas têm muita árvore, tem muitas flores. Então pensem, sejam criativos. O que o lobo fez para que a Chapeuzinho não visse a sua vovó? Da mesma forma, pensem em situações da vida moderna. Não pensem em situações dos antigos, do tempo passado, floresta, cabana. Pensa que vocês são crianças modernas, que vivem em cidades. Então, pensem em desafios para que esse lobo engane, né, essa Chapeuzinho. Havia um caçador ou você acrescentou outro personagem? O caçador pode ser trocado. Você conhece algum caçador na atualidade? E se você conhece, ele pode ser comparado a alguma outra profissão? Pensa, que vai dar uma boa história. No final, o que aconteceu com cada um dos personagens? Então, vocês podem fazer essa atividade com tempo, façam com capricho. O processo de criar, às vezes, vai demorar um pouquinho. É o tipo de atividade que a gente não vai fazer em 1 hora, meia hora, de noite, tá bom? Então, façam com muito capricho, que a professora está ansiosa para ler as novas versões de vocês. Bom trabalho. Letra B. É a orientação que a professora já deu acima, de como produzir, tá bom? A folha à parte é o caderno que acompanha o material que está com vocês. E na letra C, depois de pronta a sua versão, releia a sua história. Eu sugiro que seja em voz alta para alguém ouvir. E aí você faça a revisão utilizando os quadros abaixo. Você que vai checar se não está faltando nada na sua produção de texto antes da professora corrigir. Então, olha lá. Chequem se vocês colocaram o título, se você colocou os personagens, que tem que ser a Chapeuzinho, o lobo e o caçador. Se deu as características desses personagens. Você falou, descrever você falou sobre o ambiente. Aonde que acontece essa história? Na cidade? No sítio? Na lua? Aonde acontece?
Você criou um conflito? Conflito é um problema para ser resolvido, tá bom? O que a Chapeuzinho tinha que levar é um conflito. Como que ela foi enganada? Faz parte do conflito. Eu escrevi o clímax. O clímax é depois do suspense. Então, vamos pensar que o lobo comeu a vovó lá na Chapeuzinho cor de abóbora e caiu num profundo sono. O clímax é quando o caçador entra e pega ele dormindo. A gente vai querer saber o que aconteceu. Isso é o clímax. Coloquei o desfecho. O desfecho é o final para cada personagem, tá bom? Você fez os parágrafos. Parágrafos é aquele espaço entre a margem do caderno e a primeira letra maiúscula que inicia o parágrafo. Se teve conversa, diálogo entre os personagens na sua história, você usou o travessão? Você usou os 2 pontos? Sempre lembrando, 2 pontos em uma linha, na outra linha, parágrafo, travessão. Não pode colocar 2 pontos de travessão na mesma linha. Utilizei corretamente a letra maiúscula? Letra maiúscula eu uso no começo de parágrafos, início de frases e nomes próprios. Separei corretamente as palavras no final da linha? Presta atenção. Minha letra está legível? Letra legível é letra caprichada, não é para escrever com letra feia. Fiz uma releitura para verificar se há erros de ortografia. Para verificar erros de ortografia, eu sugiro que dê o texto para ser lido por um adulto, porque às vezes a gente tem certeza que casa se escreve com Z. O olhar de um adulto vai verificar o erro e vai forçar que vocês procurem em um dicionário, tá bom? Estou ansiosa para ler as produções e caprichem. Até mais!